Olá! Nossa conversa de hoje é sobre os multiníveis de trabalho pedagógico, os multiníveis de aprendizagem. Multi, a natureza da compreensão já nos direciona. Ou seja, nós temos níveis diferenciados, tanto de trabalho pedagógico quanto de aprendizagem advinda desse trabalho pedagógico. Parecem afirmações simples, mas no dia a dia da escola, essas afirmações não são tão simples. E por que elas não são tão simples? Porque muitas vezes o professor tem um patamar, tem um padrão para olhar e ver o seu aluno. E aí, se o aluno não está naquele padrão, não está naquela altura da visualização do professor, o professor já rotula esse aluno dizendo a ele, né, não tem conhecimento de base para acompanhar o meu conteúdo. E o aluno que está acima desse nível que o professor enxerga, muitas vezes também não tem trabalho efetivo, pedagógico do professor, porque o aluno de altas habilidades, muitas vezes ele também fica abandonado na sala de aula. Então eu estou falando desse educador que estabelece um padrão, uma padronização no ver, no enxergar, no considerar o seu aluno e não sai deste lugar para compreender os multiníveis de potenciais e, portanto, de aprendizagem. E aqui eu quero trazer duas coisas importantes sobre multiníveis. Se eu efetivamente já entendi que os alunos são diferentes nas suas condições neurológicas, sociológicas, sociais, psicológicas, tá? Eu já entendi que eles são diferentes nos seus potenciais. Mas se eu tenho dificuldade de entender os diferentes potenciais dos alunos, eu jamais vou entender as diferenças na minha prática pedagógica que eu tenho que ter dentro de uma sala de aula. E não adianta o educador dizer assim, eu tenho 30 na sala, eu tenho 40, como é que eu vou trabalhar com esses multiníveis? Por uma palavrinha bem simples chamada agrupamento. Hoje, o trabalho pedagógico em sala de aula, na educação básica, educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, precisa dessa compreensão. O que são multiníveis de aprendizagem, o que são agrupamentos para aprendizagem, o que são rotas de aprendizagem e, portanto, práticas pedagógicas para multiníveis de aprendizagem. É exatamente nessa sequência. Se eu entendo que há alunos com potenciais diferentes e com capacidades diferentes diante de mim, eu preciso então elaborar condições pedagógicas de didática para que eu possa atingir diferentes alunos. Mas para eu fazer esse direcionamento, para 30 ou 40 alunos é impossível. Então eu agrupo os meus alunos. Para eu agrupar os meus alunos, eu preciso ter uma avaliação diagnóstica. Quem são alunos medianos, quem são alunos do ponto de vista do conteúdo, quem são alunos com alto potencial e quem são alunos que necessitam de grande apoio, de grande aporte, de grande ajuda para o auxílio da aprendizagem. Feito esses agrupamentos, eu então tenho um planejamento para os alunos que têm alto potencial de autonomia. Ou seja, eu oriento, nós construímos juntos essas rotas de aprendizagem, mas a partir do momento que esses alunos com grande potencial têm rota de aprendizagem, orientação do professor, eles podem, devem e conseguem caminhar mais sozinhos, mais individualizados, mais autônomos. E aí eu posso agrupá-los em um canto da sala, fazer um grupo no canto da sala, ou dispor um canto de pesquisa, não importa o que você possa fazer no espaço que você tem, e aí não tem receitas prontas. Mas tem um grupo de alunos que precisa de um apoio um pouco menor, mas ainda precisam de apoio. Agrupem eles de outra maneira, estabeleça uma liderança, muitas vezes dentro daquele próprio grupo de trabalho. Se você tem uma estagiária, um auxiliar, também pode ajudar naquele grupo. E o último grupo são aqueles alunos que precisam de muito apoio, de apoio constante. E eu posso ter, inclusive, nesse grupo, os alunos com laudos, os alunos diagnosticados. Esse grupo precisa de muito mais atenção e é para esse grupo que eu vou dar muito mais atenção. É interessante porque se eu tenho três, eu estou dando exemplo de três, mas eu posso ter 4, 5 níveis diferentes numa sala, num grupo, numa turma, e eu trabalhar com planejamentos diferentes para os grupos.
Por aluno é muito mais difícil, mas seria extraordinário. Eu conheço escolas que têm planejamentos individuais para cada nível do aluno. Eu estou só começando o tema aqui e estou trazendo a ideia de que eles podem ser agrupados. Mas para eu fazer agrupamentos para multiníveis, eu preciso ter domínio das múltiplas linguagens. Porque o aluno com alto potencial, ele pode ter um tipo de linguagem, como uma linguagem gráfica, por exemplo, linguagem midiática, ele pode trabalhar com computador e com textos, e com aquela rota de aprendizagem, ele caminha sozinho, com pouca assistência do professor ou da professora. Mas muitas vezes esse grupo mediano precisa de linguagem diferente, já precisa de uma linguagem pictórica, de mapas mentais, imagens, representações, esquemas, maquetes, é outro sistema de linguagem ou linguagens e, portanto, outras estratégias pedagógicas. Mas aquele grupo que precisa de grande apoio da minha parte, qual é a linguagem que ele consegue fazer melhor trânsito pela aprendizagem? Então não adianta eu fazer avaliação diagnóstica, eu entender multiníveis e eu não compreender a necessidade de múltiplas linguagens, e eu não dominar uma prática pedagógica de múltiplas linguagens. O trabalho de sala de aula não vai acontecer. E eu diria mais, colega, hoje para você estar na educação infantil, séries iniciais e finais, você tem que compreender multiníveis, multilinguagens, rotas de aprendizagem e, sobretudo, nunca esquecer que educar é um ato de persistir com delicadeza.